Boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo Delgado, eu sou advogado e gostaria de trazer nesse nosso programa Café Jurídico um tema que tem despertado o interesse e ao mesmo tempo o alvoroço da sociedade. E o tema da nossa abordagem hoje é as normas inconstitucionais editadas durante a pandemia do Covid-19. Por que nós resolvemos aqui do escritório fazer esse vídeo? Nós todos sabemos que o setor econômico está paralisado em decorrência de algumas medidas editadas pelo governo dos estados, bem como pelos municípios de todo o Brasil. Em decorrência disso, tanto o comércio quanto a indústria paralisaram suas atividades, exceção feita aquelas consideradas atividades essenciais. Em decorrência disso, muitas empresas têm fechado suas portas e demitido inúmeros colaboradores. O que nós estamos defendendo é que tanto os decretos estaduais quanto os decretos municipais, eles são inconstitucionais. Por que isso? Primeiro ponto, não existe no ordenamento jurídico brasileiro o decreto autônomo. O que significa isso? O Poder Executivo, tanto o Presidente da República quanto os governadores dos estados, bem como os prefeitos dos municípios, eles têm a função de administrar essas unidades administrativas. Quem que legisla? O Poder Legislativo, como o próprio nome diz. Em sede federal, foi editada a Lei 13.979 de 2020, que disciplina essa questão da pandemia gerada pelo novo coronavírus, chamado também de Covid-19. Diante disso, existindo essa lei federal que foi elaborada pelo Congresso, o presidente pode vir, o presidente da República, e regulamentar essa lei por meio de decreto. Ocorre que nos estados não existe essa lei resta ausente. Então, entendemos que os governadores não podem legislar por meio de decreto. Eles apenas poderiam regulamentar via decreto alguma lei que as assembleias legislativas dos estados viessem a editar para regulamentar essa situação de pandemia. O mesmo raciocínio vai se aplicar aos municípios. Os prefeitos não podem legislar mediante decreto municipal. Deve haver uma lei municipal elaborada e votada pelas câmaras de vereadores para regulamentar essa situação. Uma vez criada a lei municipal, os prefeitos poderiam regulamentá-la mediante decreto. Então esse é o primeiro vício que nós constatamos. Não existem decretos autônomos e, por conseguinte, os prefeitos e os governadores não poderiam regulamentar essa situação através desse instrumento legal que é o decreto. Outro ponto é que nem todas as unidades administrativas, ou seja, os municípios, apresentam a mesma situação de divulgação da pandemia. Há cidades que não registram nem mesmo casos de infecção. Então, quando você vai tomar uma medida, essa medida ela tem que ser o menos impactante possível à população. Por quê? Porque hoje nós vivemos o chamado Estado de Direito. Significa, contrariamente à monarquia, que o Estado que edita leis também tem que se submeter a essas mesmas leis. Na época da Idade Média, os reis tinham poder absoluto. Eles criavam as leis, mas não se submetiam a elas. Hoje não é mais esse quadro. Muito pelo contrário, todos estão sob a regência da lei, sejam autoridades públicas ou cidadão privado. Algumas pessoas têm entendido que os governadores podem atuar mediante decreto porque eles estariam dando regulamentação à Lei nº 8.080/90, que criou e disciplinou o Sistema Único de Saúde. Nós não concordamos com esse posicionamento, com o devido respeito, e entendemos que
que deveria haver uma lei específica regulamentando essa situação de pandemia, que ela é transitória. Então nós precisamos de um direito transitório que vai ter vigência apenas por um certo período para regulamentar essa situação. E como nem todos os municípios têm apresentado o mesmo índice de contaminação e de propagação do coronavírus, as medidas, por exemplo, para a capital do estado de São Paulo não podem ser as mesmas para alguns municípios do seu interior. Então falta esse ato administrativo, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. As medidas de contenção da pandemia, elas devem ser razoáveis e, acima de tudo, proporcionais ao local onde elas vão ser implementadas. O que isso gera? Você tem municípios que têm um alto índice de contaminação e de propagação que estão sendo tratados da mesma forma que municípios que não têm essa alta taxa e muito menos, como a gente disse, casos de contaminação pelo Covid-19. Então isso é desproporcional. As unidades administrativas que não têm nenhum tipo de caso, elas deveriam, tomadas as medidas higiênicas e profiláticas editadas pela Organização Mundial de Saúde, ter o seu comércio e as suas indústrias abertas. Por quê? Isso vai gerar um impacto na economia muito menor. Se algumas cidades forem consideradas incapacitadas de gerar qualquer tipo de serviço, elas vão ter um impacto. Mas aquelas que continuarem dentro do sistema econômico gerando riquezas, de uma certa maneira podem compensar aquelas que geraram esse déficit. Tudo isso tendo em vista o menor impacto possível nas relações trabalhistas, que vai desembocar em desemprego. E outro ponto, fazer de tudo para que empresas e comércio, empresários e empreendedores não tenham que fechar o seu negócio em decorrência de uma situação transitória. Então, em decorrência desse quadro que nós expomos, nós defendemos que os decretos estaduais e municipais são inconstitucionais, primeiro, porque não existem decretos autônomos, deveria existir uma lei anterior que regulamentasse essa situação. E segundo, porque eles têm desatendido aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade. E também o princípio da isonomia, que é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade na medida em que eles se desigualam ou se diferenciam. Eu espero ter esclarecido esse ponto e por que nós defendemos essa inconstitucionalidade, e nós retornaremos ao tema em breve dando maiores esclarecimentos. Obrigado a todos pela atenção.